foram igualmente encaminhados ao local da reunião, e, quando, acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão, ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então, riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. E como se o riso sacudisse vibrações tormentosas, riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro. E chorar, nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado, era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Sentamo-nos a um sinal de Roberto. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não for o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. A um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. Dois jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra ladeado por outros dois companheiros, aos quais apresentou a assembleia como instrutores que nos deveriam orientar, e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nestes os dois jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que anoitavam suas vidas. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão as nuances tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos, ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevou-se em surdina como se até nossa audição chegasse através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante, que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era o instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam, acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. Como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes. E eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam, almo fantasma que vinha para se impor com o sabor de ósculos maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável,
os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito em o nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual, para o qual resvaláramos, foi hábil e caridosamente removida da nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções às operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o, em tom assaz grave, de que conviria voltar-se a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações, e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Belarmino obedeceu, passivo e dócil a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E, recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doente modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Entretanto, o que mais surpreendia era que, na tela fosforescente a qual se ligava, iam-se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que ele próprio, como assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amaro drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado, qual é mérito professor a elucidar e guiar-os em matéria indispensável. Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos assim a surpreendente, inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Esses extraordinários panoramas vieram a anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica.
Por esse eficiente quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperam encontrar no túmulo. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário, pela estranheza de que se revestia, o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes, como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentado se desprendessem estilhos dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido, ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa crimoniosa desgraça, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, através de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto que, pelo suicídio, é ele violentamente despedaçado, e, o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falado aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, enquanto não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. No entanto, Belarmino debatia-se, presa de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a se diziam respeito, comentava, porém, o instrutor. Podereis observar, meus amigos, que, justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu, absolutamente, de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam, antes acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungitivas, a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos neste momento, o homem somente não na tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto subbejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. O incauto viajeiro terreno, porém, há preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impelem ao irremediável tombo para o abismo. No torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que o excruciam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços empreender para a iluminação interior de si mesmo, a reeducação moral, mental e espiritual cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que o seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos germens divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germens cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar através do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente, dos sonhos venerados que suspira concretizar, e mais, que, desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente à condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade quiçá do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações,
das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afligia, meus caros irmãos. Mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços, em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra, único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes, como desejáveis, nem vos libertastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis. Viveis ainda. Vivereis sempre. Vivereis por toda a consumação dos evos uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno que entorna da sua imortalidade por sobre toda a criação que de se irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos evos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. O que contemplais em vós mesmos, neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante desejareis, certamente, aprender algo em torno de vós mesmos. Pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia ao estrado para novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: "Sim, meus amigos. Eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei. Nada sei. Cumpri-me recomeçar os estudos. Mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal." Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar, com minúcias penosíssimas, os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e, muitas vezes banhados em copioso pranto, e invariavelmente desapontados, confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos balcões do suicídio. Como agiramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Integrando a repesa falange, muitos havia patenteando o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltas de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio, eram como terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus, a prova infamante da desatenção com que se portaram deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos,
soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis os descautelosos pais que permitiram às vezes as perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Depois de tão complexos exames voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como de preferência devíamos ter agido para evitar o suicídio, quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas, que abriram as portas para o abismo, encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até felicidade, se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições, e suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos, e, quando em presença deles, tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Em pouco mais de 2 meses estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Das análises levadas a efeito resultava a certeza, cada vez mais esclarecida, da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava a diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E, das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema a que fecharemos nestas singelas anotações de além-túmulo. É o homem composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação, corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito, e a alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência, sentimento, etc., etc. Centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste desses 3 corpos. O primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza apodrecível, oriunda do limo primitivo, é o de carne. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios, é o fluídico, ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais a formoseada terra e tratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador e a essência divina, imagem e semelhança, que o será um dia, do Todo-Poderoso Deus. 2. Vivendo na terra, esse ser inteligente, que deverá evolver pela eternidade, denomina-se homem. Sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encanado. 3. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra,
Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como o homem, exatamente como ele é levado a trocar de roupa muitas vezes. 4. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento, o depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. 5. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes, de um passado criminoso, em anteriores etapas terrenas. Mas, se, em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir porque a fonte de sua vida reside em seu espírito e este é indestrutível e eterno como o foco sagrado de que descendeu. 8. Na espiritualidade raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante que facilitarão as pelejas futuras a prol de sua mesma reabilitação. 9. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal, e tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados porque a excelência das mesmas, derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará ao suicida a programação de trabalhos e prélios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio, experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar, passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância acarreando para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado delituoso. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se contudo vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á a sua responsabilidade, multiplicando-se, por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. 11. O estado indefinível, de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis e compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias, testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar. Podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais.
tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Tais deduções não nos deixavam, absolutamente, ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Cedo, portanto, compreendemos que, na espinhosa atualidade que vivíamos, um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir cuja distância não podíamos prever, submetermos-nos aos imperativos das leis que havíamos infringido, observarmos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos mentores, deixando-nos educar e guiar ao sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. 6. A comunhão com o alto. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital e, mais ainda, entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Urgia despertá-los. Urgia chocá-los com a reviviscência de vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e da palavra humanas. Que fazer, se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações. A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos, a fim de conseguirem o piedoso desiderato, os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores Romeu e Alceste participaram. O eminente diretor do departamento hospitalar existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas a fim de resolverem complexo, mentais de alguns internos, insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades, em conferências a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria sem demora partir para a Terra a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu ao mesmo tempo petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os proscênios terrestres. Olivier de Guzmán, com a presteza que caracterizava as resoluções e ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição de seu antigo colega de prélios beneficente, o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo que solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente séria, assinaladas pelo emblema cristão da vera fraternidade de princípios, no perímetro astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns as mesmas congregados. Coube ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange de médiuns bem dotados para o espinhoso mandato, e que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite, do Burgo da Vigilância partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso já muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alceste e Romeu,
2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os 2 canalejas o eram das nossas enfermarias, iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiuns cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. Desse exame dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas. Antes, porém, da partida dessa comissão, fora expedida a mensagem telepática da direção-geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como a seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos ou médiuns deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era a norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor a quem quer que fosse, se não convencer a prática do cumprimento do dever. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Tudo programado, partiu do Instituto a caravana missionária, composta de 8 personagens, isto é, 4 servidores especializados, do hospital, e 4 assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente às 23 horas nos campanários singelos das primeiras localidades a serem visitadas, quando os dedicados servos de Maria começaram a planar nas latitudes pitorescas da terra de Santa Cruz, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente, sobre o dorso do planeta de provações, tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera, como acenderem piras de perfumes raros em honra aos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações, escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, nele indicadas pela seção de relações externas como mantenedoras de agrupamentos de estudos e aprendizagem psíquicos sérios, e, separando-se em 4 grupos de apenas 2 individualidades, atingiram celeias os pontos determinados. Haviam estabelecido, assim, que visitariam 4 cidades de cada vez, à procura dos médiuns, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade, com os guias e mentores deles, para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Em vários núcleos de experiências, portanto, nessa noite bonançosa, no interior do Brasil onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expuseram ao que vinham, solicitando aos médiuns, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com o concurso astral. O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam a porta. Esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que,
durante o tempo que estivessem em contato com eles, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia, suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso, ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem sua fraterna e agradecida observação. Se arriscavam à solicitação de tão vultuoso concurso era porque entendiam que os médiuns educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos, e, por isso, devem saber que os postos que ocupam, no seio da escola a que pertencem, fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã heroicamente exemplificados pelo mestre insigne que alegou, amor e abnegação. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite, o encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos. Dentre estes, porém, apenas 4 senhoras, humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos apenas 2 aqueceram, sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição por ser esse o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, e o martirológio de além-túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio através das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível, onde se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao alto mandato. À beira de seus leitos inspeção minuciosa foi efetivada em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso, e até as funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências porventura observadas seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico astral, ou seja, o perispírito. Conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, mantido pela colônia que o deveriam emprestar caridoso concurso, nas proximidades desta como da própria terra, espécie de departamento auxiliar onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros, afetos aos serviços da mesma colônia, foram os espíritos dos 6 médiuns contratados minuciosamente e instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem, tanto quanto possíveis, beneficiando-as com vigor sádio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras, dos desgraçados suicidas absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contacto mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos,
fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quanto sublime gênero. Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os haviam mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais quando bem lhes aprovesse, e, incansáveis heróis do amor fraterno, tornaram aos seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em 4 cidades do interior do Brasil. E não é de admirar que assim o fizessem, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos, movimentação em comum apresentavam as repartições do burgo da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar nossos corações, por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Quer os diretores de nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde, havia muito, quando homens, aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu e, depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou, como usualmente se denomina a sessão espírita, postou-se de guarda fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou, assim, circulada por milicianos hindus, que se diriam invencível barreira, a casa humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível a olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o, tanto quanto possível, idêntico aos ambientes que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitada ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois, nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir, e operosidades dessa natureza é mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros de iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações, por obedecerem a 2 finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos, durante as instruções aos pacientes, e refrigerantes tônicos para combate às vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas, dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbado. Tudo preparado, ao entardecer iniciou-se o transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem seria preferível abstermos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso. Que procurássemos recordar, durante o trajeto, as instruções que vínhamos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as como se devêramos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, onde pululavam hordas de desordeiros do astral inferior,
o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiria maior velocidade aos veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante disciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Em ocasião oportuna visitaríamos nossos entes caros sem que nenhum contratempo adviesse, desgostando-nos. No recinto das operações deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era acima de tudo respeitável, porque realizada sob as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto que seu unigênito estaria presente através de radiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros da sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Será dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente, nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos para trocarem impressões, assim mutuamente se esclarecendo, se instruindo e iluminando, melhor cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sádios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento, esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, e as quais ordenava o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder de nossa parte rodeá-las ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo, a nós outros, o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que, na terra, nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental, necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Que, nos dias decorrentes, entre os encarnados existia até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto, todo aquele que age leviano ou descriteriosamente, em torno de tão respeitável como melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência, em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, onde o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refulgirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, é e sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio, que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou, pelo menos, o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem. Mas que, ainda assim e apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos onde tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o senso real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes, apontada na velha parábola do celeste conselheiro como traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. E que, assim agindo,
Os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios da fraternidade estabelecida pelo próprio Mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Ao entardecer, pois, partimos, demandando planos terrenos. Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia, mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais em verdade eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamo-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tantas operosidades se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu, quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou vê-los. Seus gritos lancinantes, porém, seus gemidos e choro convulsivo que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar daí decorrente nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor, uma vez na terra, pois, em tempo algum, jamais viramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação era pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a num como abraço de vibrações salinas. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa emblema dos servos de Maria aquartelados no instituto com as iniciais nossas conhecidas, e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela pequenina à mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de fiavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Entramos. Nossa admiração aumentava. A azáfama do plano espiritual era intensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois, verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender-lhe a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e, por isso, preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar víamos tribunas circulares, com feição de arquibancadas. Dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, enquanto os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos, de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes nada mais havia no tosco aposento além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha guarnecia, livros,
papéis em branco, esparsos, à altura das mãos dos médiuns, e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina, e comunicavam timidamente a seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas e enfermeiros azafanados, no que, em verdade, não eram acreditados, pois, ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade